Na última semana, quando nós gravamos os 6 primeiros trabalhos, era o início do canal, seria o primeiro vídeo, então nós imaginamos, eu, Invictus, o Raj, todo mundo tá participando, que teriam, sei lá, 300 pessoas assistindo, 500 e com o tempo esse público aumentaria, mas felizmente foi muito acima do que nós esperávamos, já são quase 3.000 ouvintes e a imensa maioria gostou bastante, muitos comentários de pessoas que elogiaram, que não conheciam a história ou que sabiam só a versão mais simples, a versão da Disney, e gostaram bastante de saber mais sobre Hércules. Então voltamos agora para terminar a história, mais animados ainda do que nós estávamos no último, pelo feedback da turma. E um aviso que é óbvio, eu sei pra quem vê no começo, a pessoa fica: "Puta, pra que falar isso? Tá na cara". Mas se você vê isso aqui na primeira semana é óbvio, só que o cara que ouvir em 2028, ou o cara que ouvir em 2045, ele não vai fazer ideia, que é o seguinte: isso aqui faz parte de um podcast único dividido em parte um e parte 2. A parte um, 12 trabalhos de Hércules 1 a 6, saiu nesse mesmo canal Parabellum, e a parte 2 dos trabalhos de Hércules 7 a 12 é que você está ouvindo. Então, se você ouviu aí na primeira e segunda semana, provavelmente você já ouviu a parte anterior, não tem nenhum problema. Se você está ouvindo isso aqui no futuro, baixado de algum torrent obscuro aí da internet, aí dá um jeito de achar a parte um, vale a pena, que você vai entender bem melhor, porque isso aqui é uma continuação direta. Dito isso, menino Invictus, você tem para falar? O pessoal comentou aí que agradeceu a você especialmente, que trouxe um monte de coisa de cultura grega que pouquíssima gente conhecia, eu falo por experiência minha mesmo. E o que você tem a dizer também sobre o resto da história? A parte 2 ela é tão based quanto a primeira, que deixa tomando hype já. Ah, muito mais, né, porque na segunda parte ele não só recupera, a lucidez dele como o heroísmo, entendeu? Ele consegue, digamos, a glória, entende? E é muito mais foda. Agradecer aí todo mundo que viu e gostou da primeira parte lá, elogiou a gente, né, e vamos nessa. Essa parte aqui é melhor até. Tem um termo para nós que somos literalmente gamers, que é power level, que é o negócio, o nível de força de um personagem, de um universo, e como ele vai escalando. E aí tem exemplos muito bons disso, tem exemplos muito ruins, tipo Dragon Ball é um exemplo, que o Goku começa lutando com gente normal e no final ele tá enfrentando deuses e tal. E Hércules tem um problema de power level maior ainda, cara. Já viu essa parte, porque ele começa lá enfrentando o Leão da Nemeia, ok, é um negócio grandioso, mas é um animal, e no final ele tá literalmente fazendo coisas gigantescas, sabe, de lutar batalhas sozinho que deuses sofreriam pra vencer e ele vence ali com tranquilidade, fazendo feitos muito grandes. E eu tô muito curioso pra saber qual é a explicação por trás, se isso é também justificado, esse crescimento dele até ele se E o tornar interessante é um que, deus. tipo, de corpo, entendeu, fisicamente ele sempre foi power level, só que como ele perdeu a cabeça, né, como ele perdeu a sanidade, essa reconquista de poder dele, ela é mental, né, isso é o que é mais Uhum. interessante. Pô, muito bom. Bora pro sétimo trabalho então? Aham. Então, continuando, resumo rápido aqui, Hércules na última parte ele completou 6 trabalhos, inicialmente seriam 10, 2 deles não valeram, a Hidra de Lerna porque ele teve ajuda do sobrinho dele, Iolaus, e os estábulos, esqueci o nome do rei agora, porque ele cobrou pelo trabalho. Algias. De Algias, valeu, porque ele cobrou pelo trabalho, e aí ele não poderia ter cobrado, então esses 2 não valeram. O que seriam 10 trabalhos de Hércules, se tornaram 12 trabalhos de Hércules, que ele fazia a mando de seu primo, Euripides, para a glória de Hera. Então o sétimo trabalho, quando ele retorna, vitorioso do sexto, é capturar o touro de Creta. O touro de Creta, ele é o pai do Minotauro, então ele aparece várias vezes já na tradição helênica, na mitologia grega,
E a história do touro de Creta é interessante também, porque Minos, que era o rei de Creta, ele reza para Poseidon dar para ele o touro mais magnífico que já existiu, e ele faria uma oferenda com esse touro. Então ele reza e fala: Poseidon, por favor, me dê o touro, o maior e mais belo touro que já existiu, para que eu possa sacrificá-lo em sua honra. E Poseidon aceita o pedido de Minos, dá a ele o touro de Creta. Só que quando Minos vê esse touro, ele é tomado pela ganância. Ele pensa: cara, esse é o touro mais bonito que eu já vi na minha vida. E se eu mantiver esse touro aqui, ele vai me trazer muito respeito. As pessoas vão olhar e falar: nossa, como o touro de Minos é grandioso, olha que touro lindo. Então, apesar de ter pedido o touro para oferecer como oferenda a Poseidon, ele não faz isso. Ele sacrifica um outro touro para Poseidon e mantém o touro de Creta que foi dado a ele por um deus nos estábulos. E aí Poseidon, obviamente, não gosta muito disso, da traição que ele sofreu. E como vingança, ele faz a esposa de Minos se apaixonar pelo touro de Creta. E aí acontece o que você imaginou agora mesmo. E da relação do touro de Creta com a esposa de Minos, rei de Creta, nasce o Minotauro, que é uma besta, meio homem, meio touro. E ele é preso no labirinto. E aí tem toda uma parte da mitologia grega que vai focar nisso. Mas estamos falando aqui, antes do Minotauro nascer, do, do pai do Minotauro, do Touro de Creta. Especialmente agora, fazer uma pausa rapidão para falar sobre a história de Minos, do Minotauro. É, tem alguma coisa para comentar sobre? Tem alguma coisa extra aí? Porque eu sempre achei a história maluca e eu não sabia que ela ligava com Hércules, descobri aqui pesquisando mais sobre os trabalhos. Essa história aí, tipo, a mulher se apaixona, né, pelo touro, né, como se fosse, tipo assim, o Poseidon, tu gosta tanto desse touro, né, então tua mulher também vai gostar. Aí ela pede pra Dédalo fazer com um couro de vaca, tipo um suporte, entendeu? Uma vaca falsa pra ela ficar dentro e conseguir transar com o touro, né? E aí nasce, né, essa criatura aí, que é o Minotauro, né? Que a gente vai ver. Alguns dizem que ele representa a parte bestial, né, dos nossos sentimentos, né, e que o labirinto é o cérebro. Mas eu acho que não. Acho que ele é a representação do medo, né? E acontece alguma coisa com a mulher do Rei Minos? Tipo, ela morre ou não? Ela só continua vivendo normal? Eu acho que ela é morta depois de ter o Minotauro. Sentido, cara. Se ela só seguir Pela a vida. tradição grega, Então, enfim, esse é o touro. Agora você já deve ter lembrado de outras histórias. E o trabalho em si não é muito difícil. O Hércules já tinha feito já feitos muito maiores. Então ele viaja até Creta, encontra o touro, e aí ele tem uma coisa que dificulta um pouco o trabalho aqui, porque ele tem que trazer o touro vivo até Euristeu. Ele não pode matar o touro, senão seria muito mais fácil. E aí, para trazer o touro vivo, ele segura o touro pelos chifres. E essa é uma imagem que é muito representada em esculturas gregas, em pinturas, que é Hércules segurando o touro pelo chifre. E com isso o touro se cansa. Hércules coloca o touro nas costas, leva ele até Euristeu. Euristeu oferece o touro a Hera como sacrifício, mas Hera nega esse sacrifício, fala que ela não quer, porque o touro foi dado por um outro deus, então ela não quer se envolver nisso. E aí Euristeu acaba soltando o touro e muito tempo depois ele é capturado de novo por Teseu em Maratona. Ele vai voltar a aparecer na história. Mas aqui acaba o sétimo trabalho. Ele é bem simples, não vai muito, não tem muita dificuldade, diferente dos próximos. Sétimo trabalho, Menino Invictus. Tem uma significância, alguma coisa que a gente pode tirar dele? O touro de Creta é assim, ele é um animal que vagava sozinho e quando alguém tentava capturar ele, ele saía arrebentando tudo, entendeu? Quando ele chegava numa cidade, ele chegava atropelando todo mundo. E nem aquela corrida de touros lá de Pamplona, lá, se eu não me engano, sabe? Um touro perdido numa cidade começa a atacar tudo que vê pela frente, entendeu? Ninguém pode chegar perto, ninguém pode ajudar. E esse ficava numa ilha, né? Então é muito representado nisso a questão do egoísmo, né? Quando as pessoas tentam te ajudar, tentam chegar perto de ti, entende? E tu sai metendo guampaço em todo mundo, entendeu? Patada. E é isso, aí quando ele tira da ilha
e leva para o continente, leva para o meio das pessoas, seria mais ou menos isso, levando o próprio ego para a civilização, entendeu? Deixando de ser um esquisitão, alguém recluso, entendeu? Essa é mais ou menos a interpretação junguiana, né? Mas acho que ela faz sentido, sim. Uhum. Essa também é a mesma questão do leão, entendeu? O domínio sobre a força bruta, domínio da mente sobre a força bruta, enfim. E aí, terminado esse trabalho, o oitavo trabalho de Hércules é capturar as éguas carnívoras de Diomedes. Esse trabalho especificamente, ele tem várias versões diferentes. Algumas versões Hércules vai até lá sozinho, em outras versões ele leva um pequeno exército, em outras ele vai com o filho de Hermes. Isso muda bastante. Mas vamos aqui trabalhar com a versão mais comum, que é aquele trabalha sozinho. O que acontece? Diomedes, ele era o rei da Tácita, ele era filho de Ares. E ele tinha éguas que eram muito violentas. Eh, Violentas ao ponto que elas só se alimentavam de carne humana e soltavam fogo pelas narinas. Eram 4 éguas, uma delas se chamava Podargo, que significa pé brilhante, a outra era Lampon, que é o resplendor, Xanto, que significa amarelo, e Deino, que significa terrível. E essas 4 éguas eram éguas carnívoras que soltavam fogo pelas têmporas, e qualquer pessoa que se aproximasse da Tácita, Diomedes entregava esses viajantes como sacrifício para as éguas. Euristeu ordena que Hércules vá até lá, capture essas éguas de alguma forma e traga as éguas até o reino dele. Primeiro porque Tácita não, desculpa, Diomedes não vai entregar as éguas de bom grado, então Hércules terá que lutar por elas de alguma forma. Segundo porque são éguas carnívoras, então o trabalho de trazer elas vai ser grandioso. E realmente isso acontece, Hércules viaja até a Tácita. Chegando na Tácita, ele solta as éguas dos estábulos e as éguas ficam furiosas e tentam umas atacar as outras, atacar pessoas que estão pelo caminho, e Hércules ele não consegue conter essas éguas de início. Com isso, Diomedes vai até os estábulos, enfrenta Hércules, e aí tem versões de vai com ajuda, acontece meio que uma batalha campal, e as tropas de Diomedes enfrentam as de Hércules, e no final Diomedes sai perdedor. Na versão em que Hércules vai sozinho, ele enfrenta Diomedes sozinho, e no fim ele acaba derrotando Diomedes, e ele entrega as éguas como oferenda. Desculpa, ele entrega Diomedes como oferenda para as éguas. Ele falou: aqui tá o criador de vocês, o cara que tá alimentando vocês todo esse tempo, entrega ele para as éguas comem a carne de Diomedes, e depois disso elas ficam calmas e elas param de atacar pessoas, elas deixam de ser éguas carnívoras e vivem tranquilas. E Hércules só tem o trabalho de levar elas de volta. A segunda parte desse trabalho é bem simples, ele entrega as éguas, elas são sacrificadas para Zeus. Invictus, éguas carnívoras de Diomedes, qual é o que a gente pode Uhum. tirar desse trabalho? Acho que vale a pena aqui falar de quem foi Diomedes, né? Algumas versões vão dizer que não é o mesmo Diomedes da Batalha de Troia, né? Mas eu tenho quase certeza que é, por causa que em Troia tinha também 4 cavalos, entendeu? Que os oráculos diziam que quanto aqueles cavalos estivessem em Troia, Troia nunca seria destruída, né? Aí esse herói de mesmo nome, Diomedes, captura, né, todas essas éguas. Eu tenho a teoria que ele é o mesmo Diomedes, entendeu? Da Guerra de Troia, né? Ele Sentido na linha fere, do tempo faria todo sentido. uhum, ele fere, até porque, né, William, Troia, existia até uma profecia, né, que por terem desacatado Hércules, né, uma vez, o rei de Troia, dentre um desses outros desafios dele, ele estava em Troia e o rei pediu para ele salvar uma princesa que estava sendo deixada de sacrifício para um monstro, né? E ele matou esse monstro, só que quando ele voltou, o rei de Troia deu um calote nele, entendeu? E aí, mais ou menos, Troia ficou marcada para ser destruída. E, enfim, a, aí tem esse negócio do Diomedes, né? Que ele teria depois da guerra, ele feriu divindades da guerra durante a guerra de Troia, entendeu? Ares, Afrodite, entendeu? Ele é uma metáfora para, digamos, quando alguém destrói por completo, entendeu? Porque o grego ele tinha que dominar um lugar
para transformar aquele lugar numa coisa melhor. E quando ele chega, destruindo a beleza, entendeu? Ferindo a honra da guerra, ele meio que perde esse dever. Então ele perde a sanidade. Aí depois, quando ele volta, a esposa trai ele, ele é odiado pelo próprio povo, entendeu? A história de Diomedes é bem pesada, né? E aí depois, como a maioria dos heróis troianos, né? Não, esse era grego, eu acho. Ele volta, né? Diomedes era dos Mirmidões, ele lutava junto com Aquiles, era grego. Aí depois ele vai para Itália, por ali, né? Onde os criminosos de guerra se refugiavam. E monta, né, este reino aí, com o dinheiro que sobrou dele. E neste reino, todo mundo que chegava lá, ele dava para as éguas comerem, né? Todo forasteiro que chegava lá, viajante com fome, que todo grego tinha o dever de, a priori, recolher, né, quem precisasse. Era tipo uma lei de Zeus, a lei de ser um bom anfitrião, né? Eu vou E te perguntar Diomedes, isso daqui a pouco, vou aproveitar pra encaixar aqui agora já. Nessa segunda parte especificamente, os mitos de Hércules tratam muito isso. Ele indo até terras que são hostis, onde os habitantes daquela terra tratam mal os visitantes, e aí ele chega, coloca ordem e sai de lá e deixa o povo local se desenvolver. O próximo mito trata bastante disso. Isso então é por uma tradição grega, né? Para os gregos isso era muito mal visto, esse costume de tratar mal visitantes, é isso que acontece? Por isso Hércules punia essas pessoas? exato, tratar mal os aventureiros, os viajantes. Só podia tratar mal uma pessoa depois que ela te tratava mal, entende? Mas a priori tu tinha sempre que ajudar. É porque podia ser um deus, né? Que tava disfarçado. Exato, tem várias histórias que Zeus e Hermes, eles se vestem de vagabundo, entendeu? De farrapo, de mendigo, e vão de casa em casa, né? Quem não ajuda eles, eles amaldiçoam, e quem ajuda, eles abençoam. Tem uma história bem legal de um casal, né? Coisa assim, mas enfim, não vamos se distrair. E é isso, a hospitalidade era sagrada para os gregos, entende? Porque eles eram muito aventureiros, viajantes, eles precisavam, entendeu? De um povo que tratasse bem para eles continuarem a viagem tranquilo, entendeu? Era Uhum. basilar para o grego que todo mundo fosse bom anfitrião, porque viajavam muito, entendeu? Em campanhas e tudo isso. Então, essas éguas, muitos vão dizer que a representação dela, né, mas o pessoal aí da psicologia gosta de dizer que é a mesma representação de Cronos, né, que devora o novo, né, ele devora o forasteiro, ele devora o que é novo, que é desconhecido, entende? Então ele devora o novo, é o tempo, né? Só que eu acho que isso não faz sentido. O que para mim eu falo aqui da versão junguiana porque tem vários estudantes aí de psicologia, né, acompanhando a gente. Mas o que eu acho que entendeu? Eu tenho quase certeza. Essas éguas digamos, a revolta, é o ímpeto do povo, entendeu? E com o menor defeito já vão dar um jeito de te devorar, entendeu? Vão achar um motivo para acabar com a tua vida. E é mais ou menos isso. Qual é a sua visão também Bastou. pro motivo Oi? de, uma vez que elas devoram o dono delas, Diomedes, elas se acalmarem e virarem éguas normais, que não são mais carnívoras? Vira uma égua submissa, né? Como é uma metáfora, entendeu? Ao meu ver, dessas pessoas que se revoltam contra a nobreza sem saber o que está acontecendo dentro dela, entende? E aí, por isso que devoram o próprio rei, né? O próprio rei que queria defender elas dos estrangeiros. Literalmente uma metáfora pra Revolução Francesa, cara. Ou como os gregos estavam avançados. Ah, claro, é eterno, né? Os ensinamentos deles são eternos. É verdade, vale pra muita coisa mesmo. Uhum.
Agora estamos Tudo. chegando nos top 3 trabalhos, cara, porque, cara, tô lendo aqui a descrição deles, são muito bons. Agora, até esse momento, os trabalhos de Hércules, eles são trabalhos que tem, olha, vá até lá, derrote esse animal, traga aquele outro aí pra mim, capture tal coisa. São coisas simples. A partir daqui, eles começam a virar sagas. Realmente, Hércules tem que atravessar o oceano pra conseguir fazer um trabalho. São coisas muito grandes. O próximo, ele trata essa transição. É a partir do momento em que deixa de ser uma coisa simples e passa a ter toda uma história por trás do que ele vai fazer. Que é o seguinte. É, existia uma ilha. Você lembra de cabeça qual é a Ilha das Amazonas? Esqueci completamente. Ah, não me lembro direito. É, Temicira, É, Temicira da Mulher Maravilha. Ah, tanto faz. Era uma ilha onde viviam as Amazonas. É uma ilha, toda aquela história que os homens não entravam, e elas tinham uma líder, uma rainha que era Hipólita. Hipólita tinha um cinturão, e a filha de Euristeu queria muito esse cinturão. Então Euristeu ordena a Hércules que ele viaje até essa ilha e consiga o cinturão de Hipólita. Hércules, a viagem em si já é um negócio longo que tem toda uma história por trás. Basicamente, na viagem ele é acompanhado por Teseu e por suas tropas. E aí ele passa por Creta, e em Creta o povo de Creta acha que ele é um invasor e ataca os navios dele. E aí mata 2 dos soldados, ele desce em Creta e fala: ó, se vocês não me derem 2 é na soldados. Sícia. É na Sícia. É uma ilha da Turquia. É uma ilha Ah, da Turquia. perdão, mas ele diz: ó, se vocês Hoje não me em derem 2 soldados melhores ou tão bons quanto esses, a gente vai ter uma guerra aqui. Aí eles falam: não, pode deixar, a gente vai arrumar soldados pra você. E aí trazem soldados, ele volta. É uma história bem longa. Mas no fim disso daqui, ele consegue, com Teseu, com suas tropas, chegar até o ponto Euxino, que, se eu não me engano, é Temicira. Eu vou dever pra vocês o nome da Ilha das Amazonas. Mas quando ele chega lá, onde ficava o Palácio das Amazonas, ele se apresenta até Hipólita e fala: ó, eu vim aqui buscar o seu cinturão. Hércules não sabia se ele seria bem recebido, se ele teria que lutar, se ele teria que matar Hipólita para conseguir o cinturão. Aí de novo a gente chega naquele ponto onde existem versões diferentes. Em uma das versões, ela simplesmente entrega para Hércules o cinturão e fala: não, eu sempre admirei você, porque aqui Hércules já era reconhecido. Eu sempre admirei você, você foi lá, derrotou o leão da Nemeia, você é um grande herói, então tome aqui o meu cinturão como um sinal de bom grado das Amazonas para com Hércules e para com Hera. Em outras versões, Hércules transa Hipólita e por conta disso ele leva o cinturão. E entra aquele negócio de as Amazonas respeitarem homens que eram fortes o bastante para que elas aceitassem se deitar com eles. Em outra versão também, que é essa que é a mais comum, é a contada por Ciclo, inclusive, antes de Hércules e Teseu chegar até lá, Hera se disfarça de uma amazona e espalha um boato entre as Amazonas de que Hércules está indo até lá para aprisionar a rainha. E aí, quando ele chega, acontece uma batalha e as Amazonas atacam de Hércules e Teseu. E acontece uma batalha campal e Hércules mata todas elas, mata Hipólita e leva o cinturão. Tem várias histórias diferentes de como ele consegue o cinturão. Mas no fim ele consegue cumprir a sua tarefa e volta, apresenta o cinturão para Euristeu. Euristeu entrega até sua filha e está pronto o nono trabalho de Hércules. Primeira pergunta, isso aqui é importante porque, de novo, tem infinitas versões. Pra você, qual faz mais sentido pelo que você conhece de mitologia? A versão que eu gosto mais, entendeu? Que eu acho que tem mais a ver, é uma em que as Amazonas elas quebram um tratado de paz com o reino grego, entendeu? E aí Teseu vai lá retalhar elas, entendeu? E leva o Hércules junto, né? Aproveitando aí que ele precisava do cinturão da Hipólita. E eles já chegam lá descendo o cacete na mulherada, entendeu? Aí Hércules pega o cinturão da Hipólita, né? E Teseu rapta a filha dela, né? A princesa guerreira. E aí depois ele com essa mulher tem o Hipólito, né? Que é uma das piores tragédias gregas, né? Essa do Teseu com o filho dele, é muito triste. Aí ele captura, né, a filha da Hipólita e morre. Depois as Amazonas vão atrás, né, de Teseu. E aí tem uma guerra de Atena contra
contra as Amazonas, né? E aí morre, né? A filha da Hipólita luta no lado de Teseu e morre por ser traidora, uma coisa assim, né? Mas enfim, a bolha misândrica, William estourou na Grécia Antiga. Saíram, a mulherada saiu matando o homem, entendeu? E só os heróis puderam salvar. Essa versão só ficou um pouco por cima, só para a pessoa que tá ouvindo agora entender a linha do tempo, como ela é maluca. Teseu chega até lá nessa versão, chega até lá, inicia uma guerra contra as Amazonas, Hércules leva o cinturão de Hipólita, Teseu rapta a filha dela, eu não tenho o nome daquela, é Melanippe. E aí ele leva a filha de Hipólita embora, e as Amazonas ficam com ódio dos atenienses e falam, ó, vamos ir lá e vamos derrotar esses caras que roubaram a nossa princesa e mataram a nossa rainha. E aí quando elas chegam lá pra resgatar a princesa que foi raptada, elas descobrem que a princesa teve um filho com Teseu, e não só teve um filho, como ela está apaixonada por Teseu. E aí ela se junta a Teseu pra lutar contra o antigo povo dela, que são as Hum. Amazonas, e acabam morrendo no processo. É doideira. E Vocês viram aí, como o Teseu era Shed também, que fez a menina se converter sim. Rapidex. E aí, depois que elas perdem essa batalha, elas viram escravas, né, dos atenienses. Hum. E aí dizem que dessas mulheres nasceu uma geração incrível, uma geração de heróis, né? Seria os batalhões sagrados do Alexandre o Grande, entendeu? Sei lá, tem toda essa história. Também nas éguas de Diomedes dizem que essas éguas de Diomedes eram ancestrais do Bucéfalo, entendeu? Engraçado é que nem Nietzsche diz, né, que como se Alexandre o Grande fosse o desfecho da civilização helênica, tipo o grande produto, tudo leva a ele. Mas é isso. E o que significa, William, eles terem ido lá até Hipólita, né, e subjugado as Amazonas? O que é mais débil, William, do que aqueles soy boys que são mandados pela mulher? Entende? O que é mais débil do que o homem que se subjuga a uma mulher? O que é menos lúcido e mais patético, entendeu? Do que um pau mandado? E esse mito mostra isso, entendeu? Mostra que para o homem ser luz, para o homem ter controle sobre o próprio destino, ele deve subjugar o ímpeto destrutivo da mulher, entende? Então, nesse mito, Hércules recupera a, a integridade dele, a lucidez dele em relação ao sexo feminino, né? Uhum. E é basicamente isso. É o domínio do homem sobre o feminino. Aí Young vai dizer que não, que é tipo a busca do equilíbrio que todo mundo tem dentro de si as duas partes, não sei o que, mas aí eu não não levo em consideração a interpretação dele. Eu acho muito mais plausível que é isso. O homem colocando a mulher de joelhos mesmo. Nessa tipo de mulher destrutiva, enfim. Vamos pro 10º trabalho, esse aqui é um dos meus preferidos também, até porque ele tem uma representação histórica, ele reaparece em outras culturas de uma outra visão, isso que é bem interessante. Quando Hércules volta, ele se apresenta para Euristeu e fala, ó, eu trouxe aqui o cinturão de Hipólita. Euristeu pensa, ok, faltam 3 trabalhos e esse cara tá fazendo tudo com certa facilidade, então eu preciso encontrar uma coisa que seja tão difícil que ele não consiga sequer chegar até lá. Então ele ordena que Hércules consiga o gado de Gerião. Esse trabalho, na síntese, ele é um pouco parecido com o trabalho das éguas, porque ele tem que ir até um local, pegar animais e trazer esses animais até o reino de Euristeu. Mas tem algumas coisas que deixam isso um pouco mais difícil. Primeiro, Gerião era um gigante com 3 cabeças, 3 corpos, 6 braços e 6 asas. A representação dele muda muito. Tem figuras que representavam ele como 3 corpos siameses, um do lado do outro. Outros representam como um ser que tem 3 cabeças saindo de onde seria uma cabeça. Isso muda muito a representação, mas historicamente ele é visto assim. Ele tem 3 cabeças, 3 corpos, 6 braços e 6 asas. Gerião tinha um cão de 2 cabeças que era irmão de Cerberus, que é o cão que protegia Hades, que era o cão de guarda dele, e também cuidava desse gado.
E pra piorar tudo, ele tinha um dragão de 7 cabeças, que protegia o território dele como um todo. Então, ele era um gigante que tinha um dragão protegendo as suas terras e um cão de 2 cabeças protegendo o seu gado, e Hércules tinha que ir até essa terra e pegar o seu gado. Pra piorar um pouco as coisas, ele morava em um lugar chamado Eritia. Eritia para os gregos significava a Vermelha. Era uma ilha muito, muito distante. O mito diz que Hércules andou muito até chegar em Eritia. E aí, se a gente for fazer uma triangulação hoje em dia, isso seria próximo de onde hoje fica a Espanha. Mas Hércules fez boa parte da jornada a pé, então foi um caminho muito longo até ele chegar lá. E aqui vai ser a maior jornada de Hércules até esse momento, e aqui surgem aqueles trabalhos que eu falei que eles são grandes epopeias, tem histórias gigantescas por trás. Para começar, Hércules ele inicia sua viagem seguindo rumo ao norte, e ele anda por meses rumo ao norte. E aí ele anda, ele não tem companhia, porque nenhum mortal vai conseguir fazer essa jornada que Hércules precisa fazer. Ele não tem ideia da distância que ele já percorreu, ele só vai andando pro norte, andando pro norte. Quando ele cansa, ele para, dorme onde ele tá, anda mais pro norte e segue isso por muito, muito tempo. Num certo momento, Hércules cansa de tanto andar e não chegar em lugar nenhum, e aí ele tá frustrado, ele pega uma flecha, as flechas que ele banhou no sangue da Hidra, e atira essa flecha contra o sol. Pra mitologia grega, o sol ele é levado por Apolo. Apolo tem a sua carruagem que leva o sol pelo céu. E aí Apolo toma essa flechada e ele olha pra baixo e fala: esse cara tem coragem. Ele é um semideus e ele tem muita coragem pra atacar uma flecha no sol. E aí ele desce e discute com Hércules. E Hércules explica pra ele: olha, eu tô fazendo aqui os trabalhos em honra a Hera, conta toda a história, tudo que ele passou. E ele convence Apolo a dar uma carona pra ele. Então ele já caminhou meses pra conseguir chegar até essa ilha, não consegue, e aí finalmente Apolo dá uma carona e deixa ele ali próximo do Estreito de Gibraltar. Vou fazer uma pausa aqui porque a história é longa, vamos aos poucos. Até aqui, tem alguma coisa interessante, uma coisa que dê pra destacar? Que você tem Sim, pra é comentar que aqui? ele fez esse caminho a pé pela costa africana. Então ele estava andando no deserto, entendeu? E o sol estava queimando muito ele, entendeu? O sol estava escaldante. E aí ele fica puto com o Hélio, né? Fica puto com o sol e dá essa flechada, né? Que o Deus vai lá ajudar ele. E depois é isso, né? E ele ganha um caldeirão, né? Que ele usa para viajar. Pode continuar aí. Tranquilo. E aí, Apolo deixa ele já no Estreito de Gibraltar. Hércules precisa atravessar o mar para chegar até o outro lado, onde hoje fica a Espanha, naquela época era a terra de Gerion. E aí ele usa os ombros dele para abrir caminho, usando 2 colunas, ele abre caminho pelo mar, e aí ele cria o Estreito de Gibraltar nessa travessia. Do outro lado, Hércules é atacado pelo cão de Gerion, aquele cão de 2 cabeças, ele é chamado de Ortrus. E ao mesmo tempo que ele é atacado pelo cão e tá lá lutando contra o cão, de novo, ele tá atravessando um deserto durante meses, morrendo de cansaço, e aí ele chega lá e finalmente atravessa o Estreito de Gibraltar, atravessa o mar e tem que enfrentar um cão. No meio da luta chega Eurítion, que é o pastor do rebanho, e aí Hércules tem uma luta muito difícil, que ele já tá cansado, mas ele consegue derrotar os dois. E no fim, Gerião chega com seus 3 corpos, suas 6 asas, suas 3 cabeças, e Hércules, já morto de cansaço, enfrenta Gerião. Tem 2 versões diferentes para essa luta. Uma delas, eu acredito que para dar aquela ideia de que a inteligência vence no final, é a versão contada por Ciclo. Uma delas, Gerião chega e Gerião tá com 3 lanças, um em cada mão, e 3 espadas do outro lado, e ele vai para cima de Hércules, e Hércules dá uma flechada na cabeça dele, na cabeça do meio, e Gerião morre. Em outras versões é uma batalha longa, que Hércules sempre ele vai vencer com a inteligência, mas ele de novo enfrenta uma batalha cansativa. Isso aqui é aquela parte da história do herói em que ele pensa o tempo inteiro em desistir, ele fala, tá bom, não dá mais, eu já tô andando, já tô cansado, já enfrentei 2 vilões diferentes, eu tenho que ir pro terceiro, e ele continua, e no fim ele sai vencedor. Terminando aqui, agora vem a parte histórica, mas sobre a batalha dele, primeiro contra o cão, depois contra Eurítion, que é o pastor do rebanho, e contra Gerião, que dá pra gente tirar Menino Invictus. Né? Toda essa batalha
ela representa só uma coisa, a distração, entendeu? Todos esses bichos cheios de cabeça, eles eram poderosíssimos, só que eles não tinham senso de direção, não sabiam para onde ir, entendeu? O rebanho estava ali estagnado, não ia para lugar nenhum, né? E quando ele derrota essas criaturas de várias cabeças, usando método de distração, ele vence a parte da distração, né? Essa distração que te separa da lucidez, entendeu? Tu, tipo um déficit de atenção, entendeu? Tu não consegue te focar em algo, né? E mais ou menos esse mito seria isso, a importância do foco, né? Para alguém conseguir essa plenitude. Mas enfim, essa batalha que tu descreveu aí, cara, ela tem muitas versões. Tem uma que tá controlando o Gerion como se fosse um fantoche, entendeu? Aí Hércules lança uma flecha contra ela, ela sai dali e o Gerion fica totalmente sem senso de direção, porque cada cabeça quer ir para um lugar e aí fica mais fácil de matar ele, entendeu? Mas em todas essas versões tu vai ver que Hércules usa da distração para vencer esses animais de várias cabeças, entendeu? Esses monstros. Por causa disso, é a distração, entendeu? E aí, no final desse mito, quando ele tá levando o gado, entendeu? Ele perde muito desse gado, que também quer Calma dizer aí, não. outra coisa. Você não, porra. A gente Peraí, vai. tá. A Tá, gente vai a avançando gente isso tá aí. indo por partes, tá. É. Uma coisa importante aqui que eu falei que tem a base histórica é o seguinte: essa é a versão grega do que aconteceu. Mas esse mito especificamente, ele é diferente dos outros em dois pontos. Primeiro, ele é o único que não se passa na Grécia. Hoje, se você viaja pra Grécia, você consegue fazer um tour pelos 12 trabalhos de Hércules. Não todos, tipo, Hades você não vai visitar, mas você visita lá a Nemeia, você visita Creta, você consegue fazer um tour ali, se você tiver 2, 3 dias, você visita todos esses lugares, tira uma foto maneira e volta pra casa. Nesse aqui, como ele lida com outros povos, com outras culturas, existe a tradição local desses povos que fala do mesmo mito. Isso é muito interessante. Em Portugal, existe um historiador chamado Bernardo de Brito, que ele foi um dos primeiros historiadores de Portugal e ele fez a mesma coisa que outros historiadores gregos fizeram muito tempo antes, que foi escrever a história do povo local. Então, no século XIV, início do século XV, ele escreveu um livro onde ele falava a história do povo português, de novo, conversando com pessoas que viviam lá e anotando essa tradição oral antiga, e ele trata Gerião como um invasor, como um homem que existiu de verdade e que seria uma figura real e histórica. O texto dele é escrito em português do século XV, então é um texto difícil de entender. Eu coloquei ele aqui, eu vou ler devagar para você entender o que ele está dizendo, mas o texto dele é exatamente isso aqui, na parte que trata Gerião. Reinou Gerião na Espanha, depois da morte de Beto, último rei dos naturais e descendentes de Tubal. 34 anos e sua morte sucedeu aos 545 anos pós-dilúvio, no qual tempo se acabou a idade dourada nestas partes e começaram os homens a cometer insultos e latrocínios, seguindo o exemplo do rei que os governava. Um senhor desalmado basta para contaminar um reino todo. Ou seja, Gerião foi um rei real, que foi um péssimo rei, e por conta das suas más maneiras, os homens de Portugal ficaram vis e começaram a cometer latrocínios e começaram a cometer insultos, e aí surge a maldade do povo português nesse período, que no passado era um povo bom, e aí Hércules teria vindo, destruído, destronado esse rei e deixado o povo se desenvolver a partir disso, de novo longe da ruindade do rei. O mesmo acontece em uma lenda galega, que conta que Hércules chegou de barco às costas de Brigâncio, que é onde hoje em dia fica Corunha, La Corunha, na Espanha. Ele combate o rei Gerião, que também era um rei local, era um tirano que ele obrigava os súditos a pagarem metade dos seus bens, e literalmente tudo. Então, tipo, se você tinha filhos, o primeiro filho ficava para você, o segundo você tinha que entregar para Gerião, que ele era um rei muito tirano. E aí Hércules chega até lá, enfrenta esse rei, derrota ele, enterra esse rei em um local que hoje é histórico, em La Corunha, volta para a Grécia e deixa o povo local se desenvolver. E isso é representado inclusive no símbolo de La Corunha. Então,
as populações locais tinham também mitos que envolviam a visita de Hércules e Hércules livrando eles desse rei tirano que foi Gerião. Para eles, Gerião era um homem, era uma figura real histórica. É aquilo lá que eu te falei é aquilo lá que eu te falei no último episódio, né? A gente não sabe até que ponto da mitologia grega o que tem ali de realidade e o que tem de mito, entendeu? Tudo tem um lastro na realidade aqui. E essa questão do Gerião também quer dizer muito, né? Aquela questão metafísica da ordem, entendeu? Contra o caos, entende? Gerião é isso, né? Esse monstro essa serpente da negação, né? Que causa todo esse caos, entendeu? É simplesmente caos, entende? O ser humano não sabe por que ele tá ali, entendeu? Vira um bando de criminosos. E aí ele vem e reestabelece essa ordem, né? Isso é muito arquetípico de todos os heróis das mitologias aí, dos mitos proto-indo-europeus e adiante. Eu gosto muito desse aqui, por isso eu notei essa parte, porque é muito entendível que isso tenha acontecido de verdade, sabe? Que em algum momento um rei grego ou um homem mesmo, ele vá até uma terra distante e enfrente um outro rei, um outro soberano local poderoso, e aí ele vai contar isso, o povo grego vai contar isso pela visão dele, como ó, ele foi lá e enfrentou um rei não, desculpa, um gigante de 3 cabeças, que era esse ser poderoso, e os povos desse local vão ver como uma coisa mais real, sabe? Tipo, olha, tinha um cara ali muito filho da puta, e o cara veio aqui e livrou a gente dele, então agora vamos nos desenvolver a partir disso. Sabe, isso aqui é um negócio que é 100% imaginável que tenha acontecido em algum momento, e cada cultura só viu ela de um jeito diferente. É. E agora a gente vai pro que você tava contando ali, que eu pedi pra esperar um pouquinho, porque tem umas coisas extras também. É, Preste atenção em como isso aqui é longo. Hércules sai da Grécia, ele anda, 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 atira uma flecha no sol, consegue carona, chega até lá, abre o Estreito de Gibraltar, enfrenta o pastor, enfrenta o cão de 2 cabeças, enfrenta Gerião, pega o gado de Gerião, volta pra Grécia, e isso aí acontece, óbvio, ao longo de muitos e muitos meses. E na volta, ele passa por uma montanha que é habitada por outro gigante, que é filho de Vulcano, e ele para nessa montanha para dormir, sem saber que um gigante habitava ela. Quando ele dorme, o filho de Vulcano rouba o gado de Hércules e faz o gado andar de costas, para não deixar nenhum rastro. Então Hércules acorda, o gado dele desapareceu, ele não tem nenhum indício de para onde o gado foi, porque não tem rastros no chão. E aí ele decide, tudo bem, eu vou voltar o caminho que eu fiz para ver se aconteceu alguma coisa no caminho. E aí ele vai voltando a viagem toda e aí em certo momento ele encontra o gado dele que está sendo levado por esse gigante, mata o gigante novamente, já é o segundo gigante que ele mata na viagem, e aí ele retoma a viagem e tem que de novo passar o caminho que ele já tinha passado no passado, passa a montanha, continua andando, andando. Meses depois, quando ele estava próximo da Grécia, Hera envia um enxame de moscas para picar e espantar as vacas. As vacas se espalham e Hércules passa um ano reunindo o rebanho. E aí ele reúne o rebanho inteiro, volta a andar. Quando ele tá já chegando muito próximo da Grécia, Hera cria um rio no caminho para impedir que ele atravesse. Então ele tenta desviar do rio, mas ele não consegue. O rio tá cortando o caminho dele por completo. E aí, de novo, ele passa mais um ano criando um caminho no rio, porque ele tem que pegar pedras e jogar as pedras no rio e fazer uma ponte inteira de pedras para as vacas passarem. E aí, depois de um ano, ele consegue fazer essa ponte, atravessa com as vacas e finalmente ele retorna para a Grécia, entrega as vacas para Euristeu e Euristeu faz um churrasco. E acaba Uhum. o 10º trabalho de Hércules. Sobre a volta dele para casa, que também é bem interessante. Você tem uma coisa para comentar, Invictus? Cara, o que tem de incomum entre toda essa aventura? O que tu encontra assim de comum em toda parte dessa aventura? É a distração, entendeu? É toda hora uma distração, é toda hora um incômodo, entendeu? Alguém atrapalhando, alguém tentando roubar o gado dele, entendeu? Ele não conseguindo ir para um lugar, tendo que cuidar do gado, entende? O rebanho das vacas vermelhas, né? Era o nome desse rebanho. E é isso, cara. Esse mito, assim, ele serve para mostrar que a gente deve evitar a distração sempre para conseguir chegar logo no objetivo e conquistar mais, entendeu?
Ele fica anos nessa aventura aí. E é isso, entende? Toda essa jornada, ela representa a distração. Essa é a parte crucial mesmo. Toda hora parece que ele vai conseguir, que já foi. Pô, a parte difícil já passou, agora tá resolvido. E aí surge algo que deixa tudo mais difícil do que tava, e ele resolve e continua. E isso se Sim. repete até o final. Uhum. E também tem outra metáfora que é usada nisso daí, que é, digamos, o prejuízo que tu vai ter, entendeu? Quando tu vai para uma aventura, para algum lugar, tu tem que ter a noção de que algum prejuízo tu vai ter, entendeu? Para tu nunca te decepcionar, entendeu? Quando tu perde algo no meio da jornada. É por isso que isso representa, né, essa quantia de vacas que ele perde durante a viagem. Agora vamos pro 11º trabalho. Imagine que você é Euristeu agora e você tem um semideus fazendo trabalhos pra você e você tá cada vez mandando ele fazer uma coisa mais difícil e ele faz o que você pediu. E aí de repente você fala, ó, eu quero que você vá lá naquela terra muito distante, muito, muito, muito distante, e enfrente um gigante de 3 cabeças e o dragão dele e o cão, irmão do cão de Hades, e você volte depois e traga o rebanho. E aí o seu primo desaparece por anos. Você pensa, ah, tudo bem, consegui, agora eu não tenho mais que me preocupar com ele. E Euristeu tava lá levando a vida dele feliz, até que Hércules volta e traz o gado de Gerion. E aí ele pensa, ok, agora faltam 2 trabalhos, e o que eu achei que era impossível, o que eu tive certeza que ele não tinha conseguido cumprir, ele cumpriu. E Euristeu agora tem que achar uma coisa realmente muito difícil. Então ele dá um trabalho para Hércules que ele julgava ser realmente impossível agora, que era colher os pomos de ouro do jardim de Hespérides. A gente pode tratar também como maçãs de ouro, não tem muita diferença. O que são os jardins de Hespérides? Jardins de Hespérides são de onde vieram as ninfas, e é um jardim guardado por um dragão de 100 cabeças. Já deixa um pouco difícil o trabalho. Além disso, esse jardim ele é mortal para seres humanos, então só deuses e as próprias ninfas podem andar por esse jardim. E para piorar as coisas, ninguém sabe onde ele fica. Então ninguém sabe onde é a localização do jardim ou sequer se ele existe. E Euristeu fala, Hércules, encontra esse jardim, encontra um jeito de entrar nesse jardim e encontra um jeito de tirar uma maçã de ouro de uma árvore que está sendo guardada por um dragão de 100 cabeças e traz essa maçã para mim. Era impossível, Euristeu tinha certeza que Hércules não conseguiria fazer isso. Esse trabalho é o que vai ter a maior viagem de Hércules, porque no trabalho anterior ele teve que ir para o norte, andar, 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 mas ele sabia que em algum momento ele ia chegar. Aqui ele não tem ideia, aqui ele precisa descobrir onde fica o jardim. Então, para começar, ele vai para o norte da Grécia, depois ele vai para a Líbia, para o Egito, para a Arábia e para a Ásia Menor. Ele vai andar o mundo inteiro, o mundo conhecido na época, para encontrar o jardim finalmente. Inicialmente, Hércules decide que ele vai procurar as ninfas do rio Erídano, que fica no norte da Grécia. Indo para esse rio, ele mata Cicno, que é um dragão filho de Ares, portanto é sobrinho de Hércules. A seguir, ele enfrenta o próprio Ares, irmão de Hércules, que aparece para vingar a morte do seu filho. E aí eles têm uma batalha longa também, um deus contra um semideus, então dá para imaginar que essa batalha foi bem duradoura. E no fim, Hércules consegue ferir Ares e obriga Ares a se retirar pro Olimpo. Depois dessa batalha, as ninfas falam para Hércules que só Nereu conhecia a localização do jardim. Nereu ele é um deus, como ele é tratado? Ah, é uma divindade do mar, entendeu? Tipo as ninfas, entende? É uma antiga divindade. Nereu, ele aparece na mitologia grega, o arquétipo aparece em outras mitologias também, mas ele é um velho que ele finge ser muito fraco e ele fica pedindo ajuda para os viajantes. E aí ele fica numa travessia de água e fala: olha, me ajuda, eu preciso chegar do outro lado, eu não tenho força. E aí as pessoas se oferecem para ajudar ele. Ele pede para subir no pescoço da pessoa. E aí, quando a pessoa permite que ele suba no pescoço dela, ele fecha as pernas em volta do pescoço da pessoa, escraviza ela. E ela tem que ficar obedecendo o que ele pedir para sempre. E aí ele tenta fazer isso com Hércules. E Hércules, obviamente, não deixa, porque Hércules é muito forte. E aí ele vai lá e entrega para Hércules onde ele deveria ir para conseguir encontrar a localização do jardim.
esse arquétipo, cara, aparece muito na mitologia nórdica. Isso daí tu pode, principalmente num mito de Thor, entendeu? Depois pode até perguntar pro Raj. Esses velhos que vencem todo mundo na porrada, entendeu? Tipo, na mitologia nórdica tem uma velhinha, né? Quando Thor vai recuperar o martelo, ele tem que lutar. Um dos desafios que os gigantes dão é lutar contra uma velha. E ele apanha da velha. E esses velhos que descem a porrada em todo mundo, eles representam a idade, entendeu? A velhice, o que ninguém consegue lutar contra, né? Então, talvez ele tenha conquistado a imortalidade quando ele vence Nereu. Faz todo sentido. E aí, vencendo o Nereu, ele descobre onde fica o jardim, mas ele não sabe ainda como ele vai entrar no jardim, sem morrer imediatamente, e nem como ele vai conseguir a maçã derrotando esse dragão de 100 cabeças. Então ele vai atrás dessas respostas na Líbia. Na Líbia, ele tem outra batalha muito boa, que é uma das melhores até aqui, porque ele enfrenta Anteu. Anteu, ele é filho de Gaia, ele é também um gigante, e ele era um lutador de luta livre que vencia todos os estrangeiros que chegavam na região. Então, qualquer estrangeiro que chegasse na Líbia, ele sempre derrotava. E a razão por que ele derrotava qualquer estrangeiro é que toda vez que ele tocava o solo, ele recebia a força da sua mãe, Gaia. Então ele ficava imortal. Enquanto ele tivesse os pés, as mãos ou qualquer parte do corpo tocando o solo, ninguém conseguia derrotar Anteu. E aí Hércules Só enfrenta ele. ressaltar aqui para o ouvinte não ficar perdido, se ele for pesquisar esse mito de Hércules, ele vai encontrar a versão, né, mais popular que Anteu era um dragão. Né, mas também, essa versão aí diz que era um gigante, mas tanto faz, entendeu? Depois eu falo aí o significado dele. Beleza. E aí Hércules enfrenta ele, sendo um dragão gigante. Enquanto eles estão lutando, ele percebe por que Anteu é tão poderoso e fala: ok, enquanto ele estiver encostando no chão, ele é imortal. O que eu vou fazer pra matar esse dragão gigante? E aí Hércules usa o golpe que pra mim é o top golpe dele, que ele levanta Anteu do chão, e aí com Anteu suspenso, ele faz uma força absurda e ele rasga Anteu no meio, em duas partes. Então ele não tá mais encostado no chão, ele não tem a força de Gaia, ainda é muito poderoso, mas não é imortal, e aí ele é rasgado no ar e morre, e Hércules consegue vencer mais um inimigo poderoso aqui. E aí, terminando já a história, antes do Invictus comentar o significado, Hércules vai até o Cáucaso, onde ele mata com uma flecha a águia que devorava o fígado de Prometeu e liberta Prometeu das correntes. E aí, agradecido, Prometeu diz para Hércules: olha, você não consegue entrar no jardim. Mesmo sendo muito poderoso, mesmo sendo o Temideus ou dos mortais o mais poderoso, você não consegue chegar lá. Mas Atlas consegue, então você devia pedir ajuda para Atlas, que é seu irmão, para que ele entre no jardim e traga uma maçã para você. E aí Hércules vai falar com Atlas. O único problema é que Atlas ele tá cumprindo a penitência dele, que é segurar o céu. Então ele convence Atlas a Pera, ir atrás do jardim. Deixa eu só. Eu acho que eu já vou falar aqui do significado do gigante, senão a gente vai se perder, tá? Beleza, pode Porque é mandar. repleto de significado esse resgate dele a Prometeu. Entende? Aquele gigante, entendeu? Barra dragão que ele levanta para matar, ele representa o que? É ilusão, entendeu? É tipo a loucura em si. Quando ele cai na terra, quer dizer o quê? Que tu tá batendo numa coisa que quando mais tu dá atenção àquilo, mais forte vai ficar, entendeu? Essa ilusão. Então ele levanta, entende? E rasga, quer dizer o quê? Que ele leva até a mente, leva até sobre a cabeça e termina com ela ali, entendeu? Termina, digamos, na altura da cabeça representa isso, que é com a parte elevada do corpo que ele se livra, né, dessa ilusão. E aí ele recupera, entendeu? A lucidez dele na questão de que ele não tem mais ilusões, né? E aí o resgate a Prometeu, já posso falar o significado aí ou vai atrapalhar a tua explicação? Pode falar. O resgate a Prometeu, né? Prometeu o criador da humanidade. Ele foi aprisionado por Zeus, que ele entregou a chama, entendeu? Do conhecimento, antes do ser humano estar preparado para isso, né? Antes do ser humano estar evoluído para isso.
Então, o ser humano usou esse conhecimento para se matar, para fazer barbaridade, entendeu? E é por isso que ele foi aprisionado, porque ele potencializou, entendeu, o poder da maldade, né, querendo o bem da humanidade. E aí, quando o Hércules chega lá e derrota tudo, quer dizer que ele já conquistou a virtude. Então, Prometeu, ele merece já ser salvo na visão de Zeus, porque o homem aprendeu a dominar a chama, né? O Hércules, ele representa, né, a figura do homem. E é isso, entende? O Hércules agora é digno de ter a chama do conhecimento, né? A chama, a gente vai ver, ela tem um significado muito profundo. Ela é, ao mesmo tempo que ela é o conhecimento, ela é tudo que é elevado, entendeu? É o fogo que pega, que transforma o material em espiritual, que eleva até as nuvens, entende? Tudo. Por isso o sacrifício, entendeu? O holocausto que os judeus fazem, entende? Que é essa oferenda de inteiro que tu joga no fogo, né? Que tu toca fogo para ir até Deus, né? Isso daí é muito antigo. É a maneira de tu, digamos, pegar algo que é físico e transformar em espiritual. É uma metáfora, né? E a gente vai ver aí mais uma vez o fogo no mito de Hércules. Pode continuar. Bom, Ele recupera a lucidez aí no geral, né? Quando ele ganha a chama de Prometeu. ele já tá quase terminando a jornada dele, tá no finalzinho. E aí, enfim, seguindo, Prometeu, em agradecimento, explica pra ele: olha, você não consegue entrar no jardim, você sabe onde ele fica, mas se você entrar lá, você vai morrer imediatamente. E quem consegue entrar no jardim é Atlas. O problema é que Atlas tá segurando o céu. Então você vai ter que ir lá e convencer Atlas a te ajudar e dar um jeito de segurar o céu no lugar dele pra ele resolver isso. Só uma coisa rapidão aqui também, porque eu já vi essa história centenas de vezes, mas eu sempre vi em filme e em coisa assim. O Atlas segurando o céu. Dá pra você dar um resumo pra turma do porquê isso acontece e também o que quer dizer isso? Porque eu só conheço a versão mais Branlet mesmo. Foi a punição dele, né, por ter lutado contra os deuses ao lado dos titãs, né? Aí o titã, ele representa uma força da natureza em si, entendeu? Ele não é, digamos, uma divindade que possa se materializar em físico. Eles são metáforas mesmo, na maioria das vezes. Então é o que separa a terra do céu, entendeu? É o material, é o. Tipo, alguns dizem também é uma metáfora para a atmosfera, entendeu? Que separa a terra do universo. Porque os gregos, eles já tinham uma visão muito científica da terra, entende? Eles já sabiam que era redondo. Tu vai ver Atlas segurando o mundo, é uma bola, né? Segurando o céu, a abóbada celeste. Então eles tinham já bem formada essa noção, né? Então, alguns vão dizer que é o que separa o físico do material, outros vão dizer que é a atmosfera, enfim. Entendi. Então, aqui nesse ponto, o Hércules, o que eu comentei lá no começo do Power Level, ele gera muito forte, mas aqui ele chega no limite porque ele convence Atlas a ir buscar o pomo pra ele e falou: Atlas, você tá aí há séculos, há milênios segurando o céu, você tá cansado, quer andar um pouco? Deixa que eu seguro o céu pra você e você vai lá e me ajuda. E aí Atlas aceita, Hércules segura o céu enquanto Atlas vai buscar o pomo. E aí, de novo, a gente vai ter duas versões diferentes de como isso acaba. Em uma delas, Atlas retorna, agradece a Hércules, fala: muito obrigado, foi um prazer ir lá no jardim e ver as ninfas, eu tava com saudade disso, toma aqui a sua maçã, pode voltar. Na outra versão, Atlas volta e fala: olha, é, valeu, eu trouxe aqui a maçã, mas já que você tá segurando o céu aí, continua, que eu vou dar uma volta, daqui a uns 20 anos eu volto. Ele fala assim: eu mesmo vou entregar para Euristeu, pode ficar aí. Eu Exatamente. vou até lá rapidão. Eu vou até lá e eu já volto. Mas. Desculpa, aí Hércules diz pra ele: não, não, peraí que eu. Deixa que eu. O que que Hércules diz pra ele mesmo? Pra ele segurar? Deixa eu ajeitar a pele de leão para não machucar Ah, as costas. esqueci Aí um detalhe. Atlas pega o mundo de novo e ele pega as maçãs e vai embora, entendeu? Não caiu na pegadinha do.
Essa versão é muito maravilhosa, né, cara? Porque o negócio é, tipo, são dois seres extremamente inteligentes, E um o tentando zoar significado o outro. disso é, e tipo assim, o significado disso é muito foda, mas termina aí. Termina É aí. isso, aí Atlas fala, pode deixar que eu levo lá a maçã, talvez eu volte semana que vem, talvez eu volte daqui a 5 anos, fica aí. E aí Hércules fala, não, tudo bem, eu fico, não se preocupa, tranquilo, eu só preciso ajeitar aqui minha capa do Leão da Nemeia, que ela tá pesada, segura aqui 1 minuto pra mim, eu ajeito e aí a gente continua. E aí Atlas vai lá, segura, ele pega a maçã, vai embora e larga Atlas pra trás, pistola com o menino Hércules. Qual o significado pode mandar ele agora? Cara, quando Hércules ele já recuperou a lucidez com Prometeu, né? Quando ele abraça o céu, o mundo, ele vê com lucidez o mundo, entendeu? Ele tem agora total consciência da realidade, de futuro, passado, presente, entende? Ele ele recupera a esperteza dele, entendeu? Agora ele conhece a verdade, ninguém mais pode enganar ele, entende? Por isso que quando o Atlas volta, tenta fazer uma pegadinha, cara, e se dá mal, entendeu? Ele ele recuperou a lucidez dele por completo agora, entende? E como ele. Aí a versão Jungiana vai dizer que ele abraça o inconsciente coletivo, que não sei o quê. E nessa última parte aqui do mito de Hércules é uma viagem, entendeu? A visão junguiana não funciona. Porque nem existia esses conceitos na Grécia, né? De consciente coletivo, essas coisas. Então era isso, entendeu? É tu ver o mundo com lucidez e usar isso a teu favor, entendeu? Para não deixar ninguém te enganar. A moçada chamou hoje de transcender. Transcender, ele virou Estava lá. based. O Jubileu não conseguiu enganar ele. E aí, no fim disso tudo, depois dessa baita jornada, Hércules leva a maçã de ouro até Euristeu. Euristeu fica completamente em choque. Fala, caralho, ele conseguiu, não é possível. E aí Euristeu entrega a maçã a Atena para que Atena devolva ela até o jardim. E está completo o 11º trabalho de Hércules. E aqui Euristeu tá num problema, porque falta um e ele já fez coisas completamente impossíveis, por exemplo, encontrar um jardim que ninguém sabe onde tá e que você não sobrevive caso você entre nele. E Hércules conseguiu, então não tem mais o que fazer. Ele literalmente não tem qualquer opção no mundo de algo que Hércules não consiga cumprir. E aí ele fala, tá, tem uma coisa que é de outro mundo. E eu acho que aí é o limite do poder de Hércules. E aí ele ordena que Hércules viaje até Hades. Hades, se o que eu vou falar aqui tiver muito errado, você me corrige, mas só pra tu me entender. Hades seria o equivalente ao inferno pros gregos, ok? Dá pra colocar assim? Uhum. Sim, ou Beleza, purgatório, é a punição. tranquilo. Então ele ordena que Hércules viaje até Hades. Inclusive, tem uma coisa estranha, porque Hades é o deus e Hades é o local. Então, tipo, Hades vive em Hades, os dois chamam Hades mesmo? Uhum. Porra, cara, os caras não tinha outro nome, não, porra. Não, mas tem Então, o Tártaro, o Hades, como dizem, é um lugar onde tem, tipo, várias camadas. Conforme o pecado, entendeu? A desonra que tu cometeu na tua vida, tu vai indo mais pra baixo, entende? Tem o Tártaro, onde ficam as piores pessoas, né? entendi. Aí tem uma tortura bem específica para cada tipo de erro que a pessoa comete, entendeu? E aí o trabalho é ir até Hades, Hades, o local, passar por todos esses níveis, ou seja, Hércules vai descer até o outro mundo, descer até o inferno, passar por todos esses níveis de tortura, de sofrimento, chegar até Hades, Hades, o deus Hades, que cuida de Hades, e vai trazer o cão de Hades, que é Cerberus. Cerberus aparece em todos os locais possíveis, de Harry Potter até desenho de criança. É aquele cachorro gigante com 3 cabeças, babando, bravo pra caralho. E Hércules tem que ir pegar esse cão e trazer esse cão de volta pra Euristeu vivo. Isso que é o limite de dificuldade possível. E Hércules aceita, só que tem um pequeno problema. Primeiro, chegar até Hades é uma jornada absurda. É, dá pra você contar pra turma, aí você decide se você vai contar mais a fundo, resumir como você preferir.
o que é essa jornada, como funciona o barqueiro, o Aqueronte, o que Hércules tem que fazer para só conseguir chegar até o local onde ele vai cumprir o trabalho? Primeiro ele tem que pagar o Caronte, né? É Caronte, eu Que chamava é de o Aqueronte. Tá? Caronte, e que também é uma representação da velhice, né? É um elo que separa a vida da morte. Depois ele passa pelo Cérbero, né? Que é o guarda, entendeu? Que em tese não era para deixar os vivos chegarem lá, que representa o medo da morte, né? E aí tem os níveis que eu falei, entendeu? Das torturas. E todo tipo de alma penada, entendeu? De bandido, de alma caída. Enfim, até chegar no Deus, né? Uhum. E aí Hércules passa por tudo isso. E é uma jornada muito grande, não só física, porque ele tem que passar por essas provações todas estando vivo, quanto mental, espiritual. Ele vai pagar aqui por todos os pecados que ele cometeu na vida dele, por tudo que ele fez de errado em algum momento. Ele vai pagar nessa jornada. E ele é muito longa. E Hércules vai lá e passa por tudo isso. Caronte é o barqueiro que leva as almas até o outro lado. Ele passa por ele, enfrenta Cerberus, continua descendo, descendo, descendo. No caminho, ele encontra os únicos que tinham tentado fazer essa mesma jornada, e aí tem uma história interessante aqui também, porque no passado Teseu e Pirito, eles já haviam tentado entrar em Hades para salvar Perséfone. Só que eles desapareceram, ninguém nunca mais viu eles, e aceitaram que eles morreram em algum ponto, tudo bem. Hércules foi até lá sabendo que Teseu e Pirito tinham morrido no caminho. E aí, depois de passar por toda essa jornada, ele consegue atravessar o rio e ele encontra Teseu e Pirito sentados em uma cadeira, uma cadeira toda de pedra. Quase eu mandei um preda agora, cara. Sentados em uma cadeira de pedra. E aí ele tenta falar com Teseu e Pirito e os dois não reconhecem ele. Os dois ficam parados olhando pra frente sem entender nada. E aí a história de por que isso acontece é que quando eles chegam até esse local, eles são atacados por cobras e essas cobras jogam eles para essas cadeiras, e essas cadeiras elas são cadeiras de esquecimento. Então quando os dois se sentam na cadeira, eles esquecem tudo que tá acontecendo, por que eles estão até lá, quem eles são, quem é Teseu e quem é Pirito, eles não lembram de mais nada disso. E o cérebro deles só apaga, eles não sabem mais o que tá acontecendo e ficam lá sentados na cadeira até a eternidade, caso Hércules não os encontre. A perda na memória que é a mesma coisa que a morte, entendeu? Tipo, quando eles estavam lá, ninguém mais se importava com eles, entendeu? Ninguém mais homenageava eles porque não sabia se estavam mortos mesmos, entendeu? Ninguém mais contava de suas façanhas, nada. Eles tinham caído no esquecimento. Esquecimento, pro grego, é a mesma coisa que a morte, né? E aí Hércules chega até lá, vê os dois sentados e tenta resgatar os dois. E aí ele puxa Teseu da cadeira, Teseu consegue levantar, mas quando ele tenta tirar Pirito, Pirito não consegue sair da cadeira, porque ele não tinha boas intenções. As intenções dele eram de ficar com Perséfone e trair Teseu. Então, por não ter uma boa intenção, ele não é libertado do estado em que ele estava, de Hades. E aí a história é que quando Hércules tenta puxar ele, acontece um terremoto no mundo, porque Hércules puxa com tanta força, ele não sai da cadeira, Hércules puxa de novo, ele não sai de novo. E aí, quando Hércules percebe que se ele continuar tentando puxar, ele vai destruir o mundo, ele deixa Pirito lá e Pirito cai no esquecimento e Teseu pode retornar. Então, aqui ele já passou por muitas provações até que finalmente ele chega até Hades, Hades Deus. E aí acontece o grande momento, cara, que é um negócio meio de final de filme, de jogo de videogame, sabe? É muito bom esse final. Porque ele chega até Hades e ele fala: Olha, Hades, com todo respeito, eu vim até aqui porque eu quero me livrar dos meus pecados, eu quero provar a Hera que eu não tenho nada contra ela. Explica toda a história dele, explica tudo o que aconteceu até ali, explica desde o primeiro trabalho, do porquê ele fez esse trabalho, da morte da família dele, até o momento em que ele tá, e ele fala: Olha, o meu último trabalho é levar Cerberus, que é o cão que guarda aqui o seu território, de volta pra Terra, apresentar Cerberus pra Euristeu, e depois eu posso trazer ele de volta. Ele não tem que ser sacrificado até nada, eu só tenho que levar Cerberus até lá. Você me empresta Cerberus? Ele nem ameaça nada, ele só fala: Você me empresta, eu levo lá e depois trago? E Hades diz: Olha, tudo bem, eu te empresto, mas você tem que provar que você é digno disso. Não vai ser fácil assim. Então, para provar que você é digno, você vai abrir mão de tudo que você conquistou até aqui, ou seja, essa sua flecha envenenada, esquece ela. A capa do leão que te protege de qualquer coisa, esquece.
tudo que você conseguiu de espada, de armadura, tudo. Você vai se despir disso e você vai enfrentar Cerberus com as suas próprias mãos. E caso você vença Cerberus em uma luta com as suas mãos, você pode levar ele para o mundo dos vivos. E aí Hércules se apresenta para Cerberus sem nada, pelado, enfrenta Cerberus no soco. E aí ele usa a mesma técnica que ele usou contra o Leão da Nemeia de esganar nas 3 cabeças de Cerberus, faz as 3 cabeças desmaiarem. E aí Hades fala: tudo bem, você provou que você é digno, que você é forte o bastante, eu te entrego Cerberus agora. E Hércules tira Cerberus de Hades, leva Cerberus até Euristeu, e aí chega. Ninguém acredita no que ele fez, porque foi a coisa mais grandiosa que já existiu na história. E ele apresenta Cerberus, Euristeu fica completamente em choque, com medo, e fala: por favor, devolve isso, leva isso, eu não quero nem olhar para esse ser mais. E aí Hércules completa os seus 12 trabalhos, devolve Cerberus para Hades e fica livre da penitência que ele tinha com Hera. Último trabalho, Invictus. O que você tem pra falar sobre ele? Pô, esse é o trabalho que ele já tinha, né, conquistado tudo, a lucidez, a esperteza, tudo. Só que faltava uma coisa, a glória, o heroísmo, entendeu? E o Cérbero, ele é o quê? Ali eu tinha dito, William, que ele não deixa os vivos entrarem no inferno. Eu falei errado, tá? Ele não deixa os mortos saírem de lá. Quem quiser entrar é que entre, né? E ele também, ele é a metáfora do medo da morte, entendeu? Ele é aquela criatura horrorosa que a gente imagina, né? A morte, entendeu? A decadência do espírito. E quando ele tira, né, o Cérbero do inferno, né, do Hades, ele tá se livrando desse medo do desconhecido, entendeu? Do que para o tipo o obscuro que não se conhece, entendeu? Do mundo vivo, entendeu? E assim ele digamos, ele transcende, ele vence a morte, entendeu? Ele se torna maior do que a morte. Isso também tem, William, outra história que ele luta contra Thanatos, né, que é a personificação da morte também, e representa isso. Todo herói grego ele tem que passar uma vez, né, durante sua jornada no Hades, que significa isso, é transcender a morte, entendeu? É não ter mais medo da morte, que é crucial para todo guerreiro, porque quando tu dá muito valor para tua vida, tu te torna um covarde, entendeu? Tu não luta mais pelo que se deve, tu fica apegado ao mundo material e não consegue fazer mais nada elevado. Então, para ele reconquistar sua glória, entende? Ele tem que subjugar o medo da morte. E é isso, entendeu? A batalha dele contra Cérbero representa isso. Recupera o heroísmo. Eu acho esse final maravilhoso, cara. Tipo, porque é realmente um negócio muito final grandioso da história. O cara, depois de tudo que ele conseguiu, depois de ter feito vários upgrades na, no que ele tinha, ter uma espada foda, uma massa foda, um arco e flecha top, ele só joga tudo fora, vai lá e ganha do grande vilão da história com as próprias mãos. É muito bom. Uhum. É o Vamos pra. sacrifício, né? Representa o sacrifício. Ele conquista o heroísmo aí, entende? Quando ele vence a morte, quando ele debocha da morte, quando ele subjuga o medo da morte. Agora vamos para Morte de Hércules, que é a parte que encerra a nossa história. Hércules, ele tem uma mitologia muito rica em torno dele. Então, a juventude de Hércules tem várias histórias. Pós 12 trabalhos, ele também vai passar muitas coisas. A gente não vai falar de todos aqui porque ficaria gigantesco, teria O 4, 5 episódios. Viriato, numa live, explicou pra mim que, tipo, esses lugares que ele passou, o povo local sempre tem um mito sobre ele, entendeu? Como se fosse realmente uma pessoa que existiu, entendeu? Por exemplo, os citas acreditam que que eles são filhos de uma divindade das águas com Hércules, entendeu? E quando Hércules volta para a Grécia, ele deixa o arco dele. E quem conseguisse dobrar aquele arco, né, ele
tiveram tantos filhos que já podia formar um reino, né? Isso é muito próprio dos semideuses, né? Essa fertilidade é a encarnação da força vital, entendeu? Do que fecunda a terra. A genialidade em si. Tem uma E história, aí ele inclusive. deixa esse arco. Oi? Não, pode terminar, depois eu digo. Ele deixa esse arco, né, com essa divindade dos rios, né, a mãe dos Citas. E quem dobra esse arco seria, né, a elite, a aristocracia que reinaria todos daquele lugar. E é essa a origem da nobreza dos Citas. Né? Isso daí foi o Viriato que me contou. Ponte Viriato. Mas é uma, Viriato. mas é uma fonte confiável, dá pra levar. Tem uma história também que você me contou no último episódio que lembra muito isso, que é durante o mito do leão da Nemeia, né? Que como ele não sabia ainda como enfrentar o leão, ele vai lá o primeiro dia, tenta enfrentar com a massa, não consegue. Depois ele volta, tenta com arco e flecha, não consegue. Ele vai testando vários métodos. Um rei local, como o Leão da Nemeia, ele destruía tudo em volta. Um rei local falou: olha, já que você tá aqui pra matar esse leão, eu tenho 50 filhas e você pode se deitar com as minhas filhas enquanto você enfrenta essa besta. E aí ele passa 50 noites enfrentando o leão, cada noite ele transa uma mulher, e elas engravidam, e daí nascem os povos. São os povos indo-europeus, eu esqueci agora, mas tipo, nascem vários povos diferentes dessa única jornada de Se eu não Hércules. me Então, engano, é aí que surge o povo espartano, né? Dessas princesas aí. O pessoal fica apavorado, William. Fica assim, ai, promiscuidade, ai, meu Deus, que horror. Mas é o seguinte, naquela época, como tinha muita guerra, como assim, o homem se arriscava demais, o homem buscava desesperadamente a glória e morria, entendeu? Nas aventuras, nas batalhas. Então tinha pouco homem, entendeu? E esse povo, se os homens não apelassem para poligamia, não saíssem engravidando essas mulheres que sobravam, eles seriam dominados pelos povos estrangeiros, entendeu? E é isso que esses cristãos não entendem, entendeu? Quer dizer, eles entendem, mas condenam sem olhar essa parte tribalista, entendeu? Essa força vital que mantém essa nação de pé, entendeu? A força masculina que fecunda, que cria, entendeu? Que renasce. não só fosse, mas a necessidade, tipo, ele não tinha outra opção. Se o cara casasse com uma mulher e tivesse 4 filhos ao longo da vida, acabava o povo dele em 2, 3 gerações. Exato, entende? Sobrava muita mulher, o cara tinha que fazer alguma coisa, senão não ia, o povo dele ia ser dominado, entendeu? E isso pro grego era abominável, entendeu? Tu ser um brocha, digamos, alguém que não dá conta das mulheres, tu é uma desgraça como homem, entendeu? Assim como tu deve buscar o heroísmo, tem essa parte também, que o homem deve cumprir essa parte animal dele, de reproduzir, entendeu? Para eles era nojento, por exemplo, um homem fazer um celibato que ele tem que ficar negando as mulheres. A não ser se fosse um culto a alguma deusa virgem, entende? Como o Hipólito depois fala. É isso. E aí, ao longo da vida de Hércules, ele passa por várias e várias jornadas diferentes. Ele vai participar, por exemplo, da história dos Argonautas, é muita coisa. Mas avançando pro final, e a gente já faz aqui a rodada de respostas de perguntas da turma, a morte de Hércules é o seguinte: ele, depois de muito tempo, ele encontra uma esposa chamada Dejanira. E, inclusive, ele ganha essa esposa em uma disputa de arco e flecha. Começa bem pra caralho a história. Ele disputa no arco e flecha quem vai ficar com Deianira. Ele vence e ganha a mão dela. E aí um dia eles estão caminhando pela Grécia e ele precisa passar por um rio que é muito violento. É um rio que as pessoas são arrastadas por ele com certa facilidade. Então ele pede para Nesso, que é um centauro que vivia naquela região, para ajudar a esposa dele a atravessar. Então o Hércules vai na frente testando a água, Deianira subiria nas costas de Nesso e eles atravessariam juntos o rio. Só que Nesso rapta Deianira e foge com ela. Hércules, percebendo o que aconteceu, dá uma flechada em Nesso, com as flechas envenenadas que ele tinha. Nesso cai e antes de morrer, ele entrega para Deianira uma túnica, dizendo que essa túnica faria Hércules se apaixonar por ela
em qualquer momento que fosse preciso. Aqui vai ter uma diferença na história, eu já volto aqui, vocês vão entender por quê. Mas nessa versão, ele falou: "Ó, essa túnica, quando Hércules usá-la, Hércules vai se apaixonar por você na hora, se um dia precisar, você usa". E aí Hércules, assim como Zeus, ele tem várias mulheres, então em um certo momento ele deixa Dejanira e ele vai se casar com uma outra mulher. E no dia do casamento, Dejanira chega e fala: "Olha, tudo bem, tranquilo, você vai se casar com ela, não tem problema, mas eu trouxe uma túnica pra você de presente, pra sua noite de núpcias". E ela entrega essa túnica pra Hércules, querendo que Hércules se apaixone por ela. Hércules coloca a túnica, e quando ele coloca a túnica, não, peraí, vou voltar um pouco, rapidinho. Nessa versão ela quer que se apaixone. Por que eu falei que nessa versão? Porque uma outra versão é que Nesso envenena a túnica e entrega pra ela falando: "Olha, essa túnica tá envenenada e se Hércules usá-la um dia, Hércules vai morrer. Então usa se você precisar". Então em uma versão, ele entrega pra ela dizendo: "Se você quiser que Hércules se apaixone, tá aqui". E aí ela entrega pra Hércules sem saber que ele vai morrer. Na Eu outra acho versão ela já que a sabe e ela faz de propósito. segunda, na segunda versão tá mais exata, entendeu? Dejanira, já significa em grego matadora de maridos. E, enfim, eu acho mais plausível que seja essa segunda opção que tu falou, que o Centauro falou que era pra usar aquilo quando ela quisesse que ele voltasse a se apaixonar por ela, né? Nessa ele representa o quê? O talarico, entendeu? Alguém que se faz de amigo, que hoje a gente chama de talarico, né? Se faz de teu amigo pra seduzir a mulher, entendeu? Ou sempre colocar uma dúvida na mulher, entendeu? Como se tu não amasse ela, como se ele fosse amar mais ela do que tu. É o talarico, né? Nessa é o talarico. O cara que fala assim: "Olha, se eu tivesse no lugar dele, eu ia te valorizar bastante". Esse cara. Exato. Uhum. E é isso, entendeu? O talarico é assim. E o centauro, como eu expliquei antes, ele representa essa inteligência maliciosa, animalesca, entendeu? Que é mais ou menos o sentimento do talarico. Uhum. E aí ele mata, né, esse cara e deixa essa dúvida na mulher dele, entendeu? E aí, voltando agora pro dia do casamento, Dejanira se apresenta e fala: "Olha, aqui está essa túnica de presente, que pode ser que ela fez propositalmente pra Hércules morrer, ou que ela só queria que ele se apaixonasse, mas entregou a túnica". E aí Hércules Foi veste essa no túnica. casamento dele com a Iole, né, que era outra ninfa que ele se apaixona depois. Isso, que ele Como é que deixa a é? Dejanira pra ficar com ela. E aí Exato. quando Hércules veste essa túnica, a pele dele gruda na túnica, e aí ele percebe o que aconteceu, ele tenta tirar a túnica, só que quando ele puxa, a pele dele sai junto com a túnica, não a pele, a própria carne de Hércules sai junto com a túnica. E aí ele vai tentando tirar, só que não adianta, porque toda vez que ele puxa a túnica, sai um pedaço de carne, e aí ele é esfolado vivo tentando tirar a túnica envenenada que Nesso entregou para sua mulher e que ela entregou a Hércules. E no fim, ele fica desorientado com tanta dor que ele tá sentindo, e ele se joga em uma fogueira e ele morre na fogueira, queimado. E aí, com a morte de Hércules, como ele não é um deus, ele é um semideus, ele vai até Hades, só que Zeus desce até Hades e pega a alma dele e eleva ele ao Olimpo. Então, ainda que ele fosse um semideus, depois de morto ele vai pro Olimpo e vive com os deuses, com seu pai e seus irmãos. Tem uma versão de Heródoto que diz que quando eles olham na pira onde Hércules se jogou para se matar, não tem nenhum osso ali, não tem nenhuma cinza dele, entendeu? Como se o fogo já levasse ele, né, ao Olimpo. Ele nem chegou a morrer, ele só subiu. Como eu falei, no Cérbero, né, quando ele traz o Cérbero e Euristeu se esconde, né, no vaso de bronze dele, como o falso nobre que ele é, né, um falso nobre que tem medo da morte, sente medo do medo da morte. E ele não tem esse medo. Hércules não tem mais medo de morrer, entendeu? Ele já está em glória. Ele se nega, entendeu? A morrer daquele jeito. A morrer do jeito que os outros querem, entende? A morrer subjugado à vontade dos outros, do Nesso, entende? Então ele decide dar um fim a si próprio. Ele é tão glorioso, entendeu? Tão heróico, tão finito, ele tem tanta consciência do próprio destino que ele mesmo decide finalizar, entendeu? Ele se nega a morrer do jeito que o inimigo quer. Ele
se nega a morrer desonrado, perdendo a própria pele, gritando ao desespero, entende? Ele se joga às chamas que novamente, né, recapitulando aqui, significa elevação espiritual, significa também sabedoria, entendeu? Significa tu elevar algo. Então ele já não tem medo da morte, ele já é herói absoluto. Ele decide a dar um fim a si mesmo, entendeu? Do que morrer perante a vontade dos outros. Isso faz muito parte da nobreza também, né? Nem eu falei ali do Euristeu fugindo do Cérbero. O verdadeiro nobre, ele tem consciência absoluta do próprio destino, entendeu? Ele sabe quando ele deve morrer, entendeu? E Hércules é isso, entendeu? O Hércules, ele agora tem plena consciência do futuro, do passado, do presente, e ele decide morrer do jeito dele, do que ser desonrado, né? Que foda, viu? Que Enfim, história maravilhosa, meu amigo. é maravilhoso, né? Sabe que isso me lembra muito, William? Aquelas músicas, isso Nietzsche restaurou esse espírito, né? Ali um pouco antes do século XX. E tu nota muito isso nas músicas, tanto dos Facho quanto dos NS, entendeu? Essa brincar com a morte, não ter medo da morte, entendeu? Transcender a morte, o heroísmo absoluto, né? Isso é Então, muito a base da interessante. Guarda de Ferro, por exemplo, é isso. Exato, exato. Tu nota nas músicas dele, nos Ardite também, eles vivem os camisas negras, né? Viviam colocando nas músicas. E eles eram amantes da morte, entendeu? Que eles iam, que tipo tem uma música muito legal que é Le donne non voglio lo più bene, uma coisa assim, né? Que antes deles, assim como hoje, tipo as feministinhas, ai, não quero machista, não sei o quê. Naquela época eles tinham a mesma coisa, antes deles chegarem no poder, entendeu? As mulheres evitavam eles, por causa eram violentos, entendeu? E aí eles diziam que a amante deles era a morte, né? Porque eles nunca iam se render. Eles nunca iam trair sua nação, nunca iam trair o próprio heroísmo. E é isso, entendeu? É um espírito que foi ressuscitado, né? Que é o espírito raiz do Ocidente mesmo, que é o heroísmo, entendeu? O heroísmo dos gregos, a glória dos gregos. E é isso, cara, é transcender a morte, é não se importar de morrer por honra, entendeu? Por glória. E esse é o fim de Hércules, o melhor fim de todos, o fim que ele decide a pôr a si mesmo. Eu gostei muito desses dois episódios porque uma coisa que eu fazia no começo do Menefrego, há 3 anos atrás, era eu achava que as pessoas que fossem ouvir aquilo automaticamente não iam gostar, porque era um negócio que falava abertamente de fascismo, e as pessoas, eu achava ao menos na época, que não teriam uma aceitação boa nisso. Então eu fazia as coisas, cara, parecendo uma defesa de tese de mestrado, sabe? Tipo os episódios sobre Che Guevara. Era, olha, segundo o autor tal, em tal livro, tal página, Che Guevara disse tal frase, em tal dia, tal momento. Isso aí, tudo tinha uma fonte. E na época eu achava isso interessante, mas vendo hoje em dia eu acho chatíssimo, chatíssimo, chatíssimo. E tinha uma coisa também que eu tinha na época de ver uma necessidade de mostrar que eu tinha lido coisas, que eu conhecia coisas, e olha, eu vi vários livros aqui, eu manjo das coisas. E hoje eu acho isso muito chato. E o que eu acho foda hoje é você conseguir contar uma história que é literalmente milenar, de um jeito que um cara que nasceu no interior de Minas Gerais vai ver e falar, cara, que legal. E, tipo, vai tirar algo bom daquilo, entendeu? Vai entender. E a gente conseguiu fazer isso. Muito bom. Agora, qualquer um que ouça isso aqui, que sempre pensou, caralho, cara, queria tanto entender Hércules, entender mitologia grega, mas eu sou brainlet, ou eu não tenho tempo pra ler 38 PDFs pra entender tudo aquilo. Agora o cara não tem mais desculpa. Exato. Ô William, antes de ouvir esses nossos episódios aqui, antes de ouvir o Raj, muita gente achava que essas mitologias eram bobinhas, entendeu? Era história de super-herói, que nem tu disse no último episódio. Mas não, isso aqui é folclore ariano. Isso daqui inaugurou
a genialidade no mundo, entendeu? É transcendental, entende? Não tem como tu olhar pra isso e dizer que é raso. É só porque não sabia interpretar, entende? Isso é causado por duas coisas. Tipo, nessa última semana, eu, procurando ótimas fontes históricas, eu assisti o filme Hércules da Disney. E, obviamente, eu fui procurando fontes históricas, só ver como eles contam a história. E eles pegam uma história, mas é tão, tão bobo, sabe? Tipo, Hera é a mãe de Hércules e ama muito ele, mas ele cai na terra. É um negócio muito bobo, porque eu chamo de washdown, que é você pegar uma história complexa e você lavar ela, deixar o mais básica possível pra falar sobre. E isso acontece muito, então, essas histórias que são grandes, que têm uma profundidade Irmãos absurda. Grimm fizeram muito isso. Eles pegaram contos medievais que tinham um significado profundíssimo, Uhum. entendeu? Que ensinava as crianças a mesma coisa que eu comentei lá do Pica-Pau, sabe? Ensinava as crianças a ter malícia, a entenderem a crueldade do mundo, a não serem vítimas, a lutar contra a podridão. E E virou aí um eles negócio, tipo, pegam, obedeça seus pais. tiram todo esse significado profundo, entende? Para deixar mais leve para vender. Eles pegam o folclore europeu, entendeu? Que é magnífico, que ensina tudo que tu precisa saber sobre o que acontece dentro da cabeça de uma pessoa, para entender a humanidade, entendeu? Entender o sentimento, as ações, o que leva a gerar as ações, né? E transformam isso num gibi, entendeu? Numa coisa sem alma. A outra coisa, isso é uma das coisas, e a outra também, que não dá pra fugir disso, infelizmente, ou vai acontecer sempre, que é, existe alguma coisa que cria todos os clichês que existem no mundo. Então, se você hoje conhece, você vê essa história, você fala, putz, isso aí, já vi isso tantas vezes já, o cara que ele. É literalmente, eu falei de brincadeira, mas é a base de qualquer filme, de qualquer videogame. Você vai evoluindo, ficando cada vez mais forte, aí no final fala, não, agora você vai deixar tudo que você ganhou e você vai voltar como você era do início e vai enfrentar o grande vilão só com o básico. Isso aqui é um negócio muito comum. A história, sei lá, do super-homem que no final a roupa dele rasga e ele luta de peito aberto contra o vilão. Aí o cara vê e fala, puta, mas já vi isso aí tantas vezes. A pessoa viu porque Hércules criou, porque a base tá aqui. E aí, como é um negócio muito bom, muito profundo, ele é repetido várias vezes e pra quem vê hoje e já viu a cópia várias vezes, o original não tem o impacto que teria. Invictus, eu pedi pra turma enviar perguntas, eu pensei que mandariam 5, 6 perguntas, mandaram 87, e obviamente não vamos responder as 87, então Caraca. as perguntas estão no canal do Parabellum no Telegram, o link tá aqui na descrição pra você seguir. Vou ler só umas 3, 4 mais simples, Uhum. beleza? Só deixa eu E. complementar aqui uma coisa que eu ia falar. Ah, claro, claro, pode falar. Cara, tu sabe o quanto essas histórias, tu tem, tipo, noção da profundidade do quanto esse folclore, entendeu? Essas histórias foram importantes para o mundo, para a humanidade, entendeu? Se não fosse esse exemplo de Hércules, esse controle que ele tinha sobre o próprio destino, essa exaltação do heroísmo, o que ia conduzir os 300 a se entregar à morte, entendeu? O que ia conduzir os camisas negras a enfrentarem os comunistas e salvarem a Itália da decadência total, entendeu? O que ia ser dos heróis se não fossem esses exemplos, entende? A gente não ia ter mundo ocidental, a gente não ia ter filosofia, não ia ter porra nenhuma. Imagina se os 300 não tivessem tido aquele sacrifício, entendeu? É uma profundidade que vai além da consciência, cara. É um negócio que transcende, entendeu? E ainda tem esse aspecto de não saber até que ponto foi realidade, até que ponto é mitologia. Pode fazer as perguntas aí. Uma das perguntas que apareceu mais de uma vez, não sei porque a turma tem tanta curiosidade, mas agora eu também tenho, já que tanta gente quer saber, é que tipo de roupa Hércules usava? Usava. Não dá pra falar Hércules, é óbvio, mas tipo, os gregos ali desse período, do início da Grécia, usavam túnica, qual era a roupa da turma da época? Todo mundo de O sainha? grego ele tinha duas roupas, né? Muitos deles ali, principalmente bem da parte sul, ali onde era muito quente, eles andavam pelado mesmo, entendeu?
O sul da Itália, no calor, faz o quê? Mais de 50 graus, entendeu? É absurdo. Dependendo do ciclo do ano. Naquela época, o mundo era mais quente ainda, entendeu? Eles ou andavam pelado, ou andavam de túnica ou armadura, entendeu? Ou os homens andavam... Isso daí é mais no Egito, né? Mas na Grécia devia ser a mesma coisa. As mulheres andavam com uma saia longa até os pés e os homens com um saiote curto. Uhum. Uma pergunta enviada pelo menino Guru. Existem histórias de heróis similares a Hércules em outras culturas? Cara, isso... Antes de Hércules, até o Raj fez um comentário aí corrigindo o William, né? E o William tinha dito que Hércules foi o primeiro herói, né? Quer dizer, da mitologia grega teve o Perseu antes, né? Mas enfim, nas outras teve Trita, entendeu? Teve, esqueci o nome aqui das divindades que o Raj falou aqui pra gente. Entendeu? Mas principalmente o arquétipo, cara, do matador de dragões e da serpente da negação, do caos. Entendeu? Geralmente é essa metafísica, entendeu? Do deus do trovão, geralmente, subjugando a serpente da negação, que representa o caos, a desgraça. Entendeu? Que nem eu comentei ali quando falei de Gerião. Esse arquétipo, ele é, cara, quando o homem recém tinha virado homem, sabe? Recém tinha saído do hominídeo para o homem e já tinha essas lendas, né? Principalmente vindo aí dos proto-indo-europeus, do matador de dragões, né? De quem traz ordem ao mundo, de quem traz segurança, quem restaura, né, a paz no universo. Isso daí, cara, não sei te dizer quando começou, entendeu? O mais que eu sei, assim, de mais longe é com os proto-indo-europeus, né? Que inspiraram todos os povos a terem uma mitologia meio padronizada, baseado neles. Pergunta do menino Corninga. Sansão é um plágio de Hércules ou o contrário? Tô no primeiro episódio achando muito top, top, top. Hércules estompou o leão muito brabo demais. Não, cara, é que nem eu disse. Eu não sei até que ponto os proto-indo-europeus exerceram exerceram influência sobre os narigudos, entendeu? Quer dizer, eu vou falar os hebreus, né? Os hebreus, não era ainda os jubileus. Mas parece que eles tiveram, sim. Rei Davi era ruivo, entendeu? Ali tu vê pelo menos a característica física desses primeiros caras aí dos hebreus, eles eram parecidos. Então, provavelmente, cara, assim, ó, é um plágio de algum herói proto-indo-europeu, entendeu? Os dois, tanto o Hércules quanto o Sansão. E essa pergunta se repetiu algumas vezes. Se Hércules e Sansão são ligados, por quê? Porque a história é parecida. Tá respondido. Pergunta do Não, Miguel, essa mas aqui. Sansão, ele... Peras, ele é muito mais ridículo que Hércules, entendeu? Hércules, ele subjuga as Amazonas, ele subjuga o feminino, entendeu? Ele é um masculino absoluto. Sansão, ele, entendeu? Ele é burro, deixa a mulher que ele nem confiava, dormir no lado dele. Aí depois ele tem que ficar pedindo toda hora a Deus para dar forças a ele, entendeu? Eu acho o Hércules bilhões de vezes superior a Sansão. Sansão, se estiver ouvindo isso daí, quem falou foi o Invictus, hein, cara? Não mexe comigo não que eu tô quieto. É. Pergunta do Miguel, isso aqui deixa que eu respondo, porque pelo menos uma aqui eu vou saber a resposta. Hércules lutava melhor com qual arma? Qual ele lutava melhor, a gente não sabe, mas nos mitos dele ele usava o arco e flecha e a clava, que é um martelo, um porrete grandão, e ele judiava a turma com os dois. Uhum. Tem uma história, né, de como ele consegue esse porrete, só não me lembro ao certo. Ele tira de alguma árvore sagrada, alguma coisa assim, né, Pode continuar. Acho que terminamos. De novo, a semelhança dele com Gilgamesh e Sansão. Fale sobre a semelhança com Sansão, cara, a turma gosta de Sansão, hein? Cara, novamente, eles, assim, não é que é um plágio, entendeu? Tendo em conta que Hércules, digamos que ele realmente tem existido, só tem tipo, aumentado os feitos dele.
é inspirado nos arquétipos vindo dos proto-indo-europeus, entendeu? A fonte é a Tipo, mesma dos dois. a fonte é a mesma, entendeu? Aí, tipo, iam falar o inconsciente coletivo, não sei o que, isso daí o ser humano sempre teve. Não, é influência proto-indo-europeia, isso daí se prova pela arqueologia, entendeu? Que foi um povo, para quem não sabe o que é um proto-indo-europeu a essas alturas do campeonato, é uma super raça que existiu há mais de 10 mil anos atrás, que saiu dominando o mundo, entendeu? Eles foram os primeiros a domesticar o cavalo, inventaram a biga, né? Domesticaram o cavalo, tipo, viraram excelentes cavaleiros e saíram por aí dominando tudo, entendeu? Eles dominaram toda a Europa, eles saíram dos Montes Urais, dominavam toda a Europa, dominaram o Egito, dominaram Etiópia, dominaram Índia, entendeu? Dominaram tudo. Tu encontra, tipo, sempre quando escavam esses grandes reis da antiguidade, né, o que seria aí na Bíblia os Nephilim, tu vai encontrar um proto-indo-europeu, por exemplo, o Ramsés, que nem eu falei no último vídeo, eu acho que era Ramsés, era ruivo, Tutankhamon era loiro, e quer dizer, eu acho que era o contrário, mas enfim, RH negativo, era tudo proto-europeu. Tudo, tudo, tudo. No tempo dessas grandes civilizações, eles que descobriram a ciência, entendeu? A mexer com metais, a manipular a natureza a seu favor, sabe? Aí, como que nem eu falei da biga, entendeu? Eles domesticaram os animais, era a essência genial da humanidade, né? Os Yaminaya. A ciência chama eles, e a arqueologia chama eles de Yaminaya. Pode Os dois continuar. últimos pra finalizar, menino Yari Yari também já foi respondido, mas só pra ficar registrado aqui. Comentem a diferença entre o Hércules mitológico e o Hércules do entretenimento, de filmes, animes e livros infantis. É isso que a gente falou, Cara, que nem eu falei, dos irmãos Grimm lá, quiseram deixar levezinho pra criança não pegar trauma, entendeu? Entre aspas, pegar trauma, porque ninguém pega trauma ouvindo uma história. E tiraram todo o significado, virou uma coisa pra vender pra criança, entendeu? Pra fazer bonequinho. E a última, enviado pelo co-host da revista semanal do Amigo Pecuarista, Raj. Eu não sei se ele fez a pergunta de verdade ou se ele tá zoando, porque o cara inventa umas palavras, eu não sei de onde é. Se for zoeiras, pode xingar ele aí. Pergunta exatamente isso aqui. Pergunta pro Invicto se Heracles tá mais associado ao herói Trito ou ao deus trovão Indra. Sim, se eu não me engano, Trito era semideus também. Acho que tá mais relacionado a Trito. Ele tava inventando palavra, então foi uma pergunta séria. Eram os heróis, eu acho, da mitologia original pra ter do pé, que eu ainda entendo, eu preciso ter uma aula, assim, mais aprofundada com os caras aí pra entender mais as partes mais específicas, né, da mitologia original proto-indo-europeia. Mas eu acho que tem mais ligação com o Trito, sim, quase certeza. Então, terminamos aqui. Em algum momento do futuro, o canal Parabellum vai existir por muito tempo, não se preocupa. Então, em algum momento a gente volta pra falar de outros heróis. Vamos continuar essa série. Não tem uma data definida, mas a gente volta, relaxa. É só uma coisa pra pessoa que viu isso aqui e falou: nu, mitologia grega é a melhor coisa do mundo, é maravilhoso. E o cara quer desesperadamente conhecer mais sobre, só que sem ver aquela versão bobinha de filme da Disney, de documentário do History Channel e tal. O cara quer conhecer na fonte mais confiável possível ou no melhor lugar pra ele entender mais a fundo. Onde é esse lugar? Tem um livro foda pra indicar? Tem um autor que fala muito sobre? Enfim, o cara que quer manjar de mitologia Leia, grega e não sabe nada, qual o passo que você indica pra ele iniciar? leia todos. Tudo que fala de mitologia, tu lê, entendeu? Vai catando aí, independente da origem do autor, tu vê a versão dele, vê o que ele acha que significa, vê várias versões e o que tu sente que é o verdade, que tem mais congruência, entendeu? Com fatores históricos, mitológicos, né? Tu vê pelo padrão também dos outros mitos, né? O que tem mais a ver com a realidade, qual versão tem mais a ver com a realidade, entendeu? Pesquisa aí o máximo que tu puder. Por exemplo, que nem eu e ele aqui fizemos antes de vir aqui. Pesquisa a morte de Hércules, entendeu? E aí tu vê várias versões, entende? E aí cada um vai dizer o significado que é, e enfim, é isso.
Eu aqui falei a visão junguiana, né? E a minha. Hum. Essas coisas que são mitológicas, não dá pra dizer, ó, esse cara aqui contou tudo o que aconteceu, porque literalmente são histórias milenares que são Não contadas ao tem longo do como tempo, então saber, cara. não dá. Não tem como saber. Ninguém tava lá Porque pra ter certeza. é, porque a maioria dessas histórias assim, tem a versão da tradição oral, entendeu? Que é essa daí que nem tu falou do povo português que dizia que Gerião era tal coisa, entendeu? Tem essa versão mais real, entende? Tem as versões mais mitológicas, aí cada sábio, cada cara fala alguma coisa, entendeu? E é isso, cara, mas no fundo, mitologia é para isso, entendeu? É para tu se cansar debatendo qual é o significado daquilo, entende? É para viajar na maionese mesmo, entendeu? O que é intolerável nesse aspecto? Tu, tipo, cagar na metafísica do negócio, por exemplo, começar a dizer que, sei lá, Atena, que é a deusa da sabedoria, é a deusa da fertilidade, entendeu? Uma coisa que não faz sentido. Aí tu tá realmente cometendo um crime, entendeu? Contra a mitologia, mas tirando isso, entende? Não violando a metafísica do negócio. Acho que tem coisa pior do que isso, cara, que é o que me deixa tiltado com o evangélico, por exemplo, que é o cara ficar tentando provar que as coisas são reais e como se o fato de terem acontecido mesmo, Sim, fosse base de validade. Fica tipo: "Não, não, veja bem, a Arca de Noé aconteceu porque encontraram em cima dessa montanha um pedaço de madeira", e tipo, o cara baseia não no acreditar, mas no aconteceu na realidade, tá vendo, eu não sou maluco, só exato, exato, exatamente. Entende? Assim, ó, pode ser que nem na mitologia grega, entende? Tem ali a parte real, mas tem também a parte mitológica para passar uma moral para a pessoa, entendeu? É uma mistura do mito com a realidade, entende? Bom, e novamente, tem uma mensagem pra deixar pra turma, alguma recomendação, falar do seu Vida Invicta, que vai sair semanalmente aqui, o que que você quiser falar. Tempo livre, pode falar aí pra galera como despedida. Ah, cara, eu não tenho nada para dizer assim, para se inscrever, nem nada. Eu vou estar fazendo aí também no Parabellum o Vida Invicta, né, que já é um programa antigo já, que a gente tem vários episódios ainda para lançar, né? Acompanha aí também, mas lá eu falo, é mais para se distrair, sabe? Eu não falo coisa profunda assim como eu falo aqui, entende? Quer dizer, eu falo coisa profunda assim, mas não é com a mesma responsabilidade, né, de levar para vocês essa mensagem ancestral, entendeu? É mais descontraído. Vou aproveitar para fazer uma recomendação aqui então, que o Invictus fez uma live no canal pessoal dele, que eu vou deixar na descrição aqui, com o Rádio. Eu participei de uma parte também, que eles falam bastante sobre esses mitos antigos, sobre povos indo-europeus, e é muito bom. E pra você que não manja nada, eles explicaram do jeito mais básico possível. Então, se tiver aí com umas 6 horas livres, vale a pena você deixar lá de fundo quando você faz outra coisa, Não, que a live ficou muito boa. e eu e o Raj vamos fazer junto uma grande live, entendeu? Que vai ter partes vai ser só conversa, outras partes vai ser meio debate também, que vai ser as diferenças, entendeu? Da visão dos helênicos e dos pagãos nórdicos. Eu falei há 3 anos atrás que eu ia fazer um episódio sobre Jesus histórico e me cobram isso até hoje. Então, agora que você falou, você vai fazer mesmo, hein? Sim, vamos. Assim, Então, pode demorar aí um mês, mas enfim, vai sair. uma vai esperar. Então, novamente, muito obrigado a você que ouviu a parte 1, que se inscreveu, que está acompanhando aqui o Parabellum. O projeto está dando muito certo, a gente está muito feliz com ele. E se você gostou desse daqui, recomendei para seus amigos, manda pra turma, mas só para quem é base, não vai mandar pra garota da escola que você tá betando. Isso aí você deixa pra lá, manda só pro frame mais frame mesmo. Cara, chegou muito estudante de psicologia aqui também, né? Vendo os episódios, né? Por isso que até eu falei mais a visão junguiana aí junto com a minha. Né? É Pensou a gente isso. Só... virar referência no meio da psicologia Sim. brasileira?
Uhum. Olha, Invictus é um sujeito um tanto polêmico, com opiniões, sei lá, e ele